Para ajudar a gente nessa conversa, está aqui com a gente o Tomé Abduc, que é um dos porta-vozes do movimento Nas Ruas. Tudo bom, Tomé? Bem-vindo aqui ao Morning Show. Tudo bem? Obrigado, Edgar. Vamos lá, a decisão de vocês também de cancelar, de adiar esse movimento foi em função desse pedido do presidente ou foi uma avaliação independente, individual do movimento que já reconhecia que não seria uma boa ideia reunir, né, aglomerar pessoas e chamar a multidão no momento em que o contágio ainda está numa ascendente no Brasil muito forte? Vamos lá, queria contar um pouquinho a história dessa manifestação. Essa manifestação se iniciou há mais ou menos 2 meses atrás. Existem muitos grupos menores que juntos são gigantes no Brasil, né, grupos de direita, e eles iniciaram esse processo dessa grande manifestação no dia 15. Ela tomou um corpo muito grande por conta da questão dos 30 bilhões, né, que ia ser dividido ali dentro do Congresso, então isso colocou fogo nessa manifestação e as pessoas começaram cada vez mais a ter a vontade de estar nas ruas. Nós aderimos a essa manifestação, organizamos a manifestação junto com esses outros grupos no Brasil todo, e no momento que nós percebemos que o coronavírus chegou em São Paulo, né, chegou no Brasil, começou a nossa preocupação. Seria imprudente da parte de qualquer brasileiro colocar vidas em risco por conta de aglomerações, ainda mais sendo o coronavírus um problema mundial. A gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, que fechou aí os seus aeroportos, né, para as viagens da Europa, tudo que tem acontecido no mundo, quantas pessoas morrendo e a gravidade que é a forma como se passa a infecção disso. É muito rápido tudo isso. Sabemos também que 10% das pessoas que pegam o coronavírus podem precisar de uma UTI. E o Brasil não é preparado para isso. Então nós já vemos, nós do Conselho do Movimento Nas Ruas, estamos conversando isso há bastante tempo, de ter uma possibilidade de cancelamento na manifestação. Mas nós gostaríamos de um posicionamento do governo federal, né, e principalmente do Ministério da Saúde. Então nós entendemos ao longo dessa semana, em conversas que tivemos em Brasília, conversas que tivemos também aqui em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, com alguns infectologistas, que seria muito prudente que a manifestação fosse cancelada. Então nós tomamos essa posição. Tem muita gente chateada conosco. Temos que ir para as ruas, temos que brigar, temos que mostrar nossa voz, mas eu acredito que é prudente, né, pelo bem das pessoas nesse momento, que a manifestação não aconteça agora e fique um pouquinho para frente. Tomé, deixa eu só perguntar uma coisa pro Tomé. Desculpa, Adrilho, já vou liberar para a roda, mas é o seguinte, eu queria que você falasse agora, se focasse no mérito da questão, né, na motivação dessa manifestação. Uma manifestação que visa colocar a população contra uma instituição, no caso o Congresso Nacional, o Legislativo. Não, nada a ver, irmão. Usa a seguinte frase e expressão: o Congresso recebeu a mensagem. Se ele dizia que não era contra o Congresso, faz sentido essa frase estar colocada quando ele desmotiva as pessoas a irem às ruas? Olha, Edgar, o que você colocou para mim, com todo respeito, é uma grande fantasia, tá? Do vírus ou fantasia? Não, é uma grande fantasia do objetivo da manifestação. Se você acompanhar os vídeos do Movimento Nas Ruas, da grande maioria dos grupos, nós falamos de maneira muito clara que aquele do olho é bem... Nós somos a favor, bem claro, somos a favor das instituições brasileiras. E com muita força, tanto do Congresso Nacional quanto do Supremo Tribunal Federal. As instituições são importantes para um país democrático e elas devem sim ser respeitadas e mantidas sempre. O que nós não apoiamos são alguns políticos que fazem parte dessas instituições que nós entendemos que não são a favor do Brasil e que têm os seus próprios interesses. Então essa manifestação nunca foi convocada como um ataque ao Congresso Nacional. A mídia em geral coloca dessa forma porque querem atacar tudo que vem do novo governo. Então nós entendemos, né, que realmente eles tentam colocar como se nós estivéssemos lá para atacar o Congresso. O Congresso brasileiro, não digo as pessoas que estão lá, porque muitos que estão lá são do bem, mas muitos a gente sabe o que fizeram com o Brasil nos últimos anos. Mas o que você diz não coincide com o conteúdo dos vídeos que foram propagados pelo próprio presidente, por grupos dos quais você se vamos lá, vamos ser objetivo com as coisas. A manifestação não tinha o menor interesse em atacar o Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. E ponto. Isso é muito claro. Nós estaríamos indo nas ruas para poder apoiar as coisas propositivas desse novo governo, que nós entendemos que estão a favor do Brasil. O apoio não era ao presidente, era ao governo, eram aos ministros e os políticos de bem que lá estão e que tentam fazer um bom trabalho e que infelizmente não conseguem. Nós temos hoje 3 poderes no Brasil, né? O poder legislativo, executivo e judiciário. E nós entendemos que apenas 2 dos poderes estão governando o Brasil. O Bolsonaro, se ficar sozinho, ele vai virar rainha na Inglaterra. Ele tem que ter força para poder fazer com que as reformas andem. Nós sabemos da importância da reforma tributária, da reforma administrativa,
administrativa. Por que não há urgência por conta do Congresso para que isso aconteça? Isso vai mudar o Brasil, como a reforma da Previdência já aconteceu. Então, eu não estou aqui para falar bem ou mal do governo. Eu estou aqui para dizer que tem muita coisa boa acontecendo que tem que ser apoiada. E da mesma forma, se esse governo amanhã tiver qualquer tipo de falta de integridade, de postura, tenham certeza que os movimentos apartidários vão para a rua para poder bater nisso também. Mas nós entendemos que o presidente da República e os novos ministros têm tido posturas éticas, sim. Então ele tem o apoio da grande maioria da população brasileira. Mas ao mesmo tempo, Tomé, não acaba sendo uma pauta um pouco autoritária, que vocês querem que o Congresso aprove a qualquer custo qualquer agenda proposta ali pelo... Vini, autoritária, as pessoas estão morrendo na rua porque nosso país foi assaltado pela esquerda nos últimos anos, roubaram trilhões do Brasil. Nós não temos saneamento básico, gente morrendo em porta do hospital. Onde tem autoritarismo nisso? Me explica, por favor, o que é autoritário? O que seria autoritário desse novo governo? Que assim, o Congresso está aprovando as reformas. Aprovou a reforma da Previdência no ano passado. E está esperando as reformas propostas pelo governo desse ano. O Congresso aprova o que é de interesse deles. Eles fizeram ali aquela bagunça toda para poder aprovar mais bilhões aí para fundo partidário. Eles tentaram passar esses 30 bilhões para fazer com que o governo fique sem dinheiro e tenha que pedalar para poder pagar as contas. Tiraram a questão da carteirinha da Uni, que era uma coisa que você pode entrar pela internet e fazer ela sem custo nenhum. Tem aquela questão do DPVAT. Se a gente for aqui começar a discutir o que eles fazem que é contra o povo brasileiro, a gente passa aqui a tarde toda. Pois é, Tomé, mas então... Agora eu quero entender onde está o autoritarismo, porque se fala essa palavra, onde o governo é autoritário? Eu queria entender. Me expliquem, por favor. Bom, só pelo fato de convocar, já poderia achar que ele é autoritário por convocar as manifestações. Edgar, isso é democracia, as nossas manifestações são feitas. Mas partido do chefe de Estado, vai lá, vai se manifestar para claro, a meu favor. Político bom... Não foi a favor dele, não. Foi a favor das pautas positivas do governo. Você tá argumentando. Político bom não tem medo de gente na rua, Edgar. Não tem mesmo. Eles andam na rua naturalmente, o Bolsonaro é abraçado. O político tem que preservar a estabilidade das instituições. Não, mas eu tomei só para ficar... Estabilidade negociada. Só para ficar claro uma coisa, ninguém é contra as manifestações. Eu acho que essa frase, político que saiu do próprio Bolsonaro, essa frase, político que tem medo das manifestações. Eu acho que manifestação faz parte de um processo democrático, dentro de um Estado democrático de direito, para todo mundo. Eu acho que tem uma diferenciação, e mesmo quem é partidário do governo, aqui no caso, que se posiciona... Eu não sou partidário. Muitas vezes se coloca... Eu sou partidário das boas pautas do governo, que são... Como eu também, Adriles, é isso aí. Mas mesmo... É uma diferença entre ser partidário e querer que o país avance. Sim, perfeito, mas o país só avança por pautas do governo em união com o Congresso, mas essa é a questão. Mesmo você que critica pontualmente o governo e exalta as coisas que você considera que são boas que o governo faz, considera que um chefe de executivo não deveria se envolver na convocação de uma manifestação favorável. Diretamente, eu acho que politicamente é uma estratégia equivocada. Favorável a quem? Favorável a ele mesmo. A ele não, favorável ao Brasil. Ao que ele quer. Não, o que ele quer. Não, pera um pouquinho. Democracia tem pessoas lá que não concordam, que entendem que as reformas têm que ser feitas, mas não concordam com as proposições que estão nessas reformas. E esse debate, desculpa, é salutar e é democrático. Não tenha dúvida. Mas ele tem que acontecer. Você pode ter um lado, como você está colocando, você tem um lado, mas você tem que considerar, dentro de um processo democrático, que o que pensa diferente de você também está lá representado e legitimamente eleito. Mas aonde você ouviu falar que o que pensa diferente não pode ter a sua voz e não pode se colocar em relação ao que ele imagina? Para mim, você está adorando uma pílula num discurso em que o presidente não palavras na minha boca. Não, o presidente é muito claro quando ele convoca essa manifestação, que evidentemente se colocou. Não foi ele que convocou. Como contra ele apoiou. Ele não convocou. Vamos ser claro dois dos poderes instituídos, porque são poderes que não atenderiam ali ou que atrapalhariam o seu mecanismo de poder. Você acha que eles atendem às necessidades do Brasil? Eu acho que eles estão lá com a independência que eles têm dentro de um processo democrático. É isso que eu acho. Não vamos fantasiar. Nosso país está destruído. Você está contra a instituição gente está falando de forma nenhuma. A gente está falando. Repito aqui, não ponham palavras na minha boca. Eu sou 100% a favor das decisões. Eu não queria mais ouvir isso aqui, por favor. A gente está discutindo aqui em um clima de utopia para além da realidade histórica que aconteceu. Todo mundo aqui sabe, eu, você, Edgar, o Vini, que o Congresso agiu de maneira chantagista
com o executivo durante décadas. Pediu suborno, pediu loteamento de carro. Mas a turma esquece isso tudo. Isso não acontece pontualmente neste governo mais. O legítimo endosso a um protesto popular legítimo da população contra maus congressistas é absolutamente justo e é absolutamente legítimo da parte do presidente. Eu acho que, equivocadamente, ele se colocar politicamente contra os maus congressistas pode dar a entender que ele está contra a instituição. Mas aí, o que acontece? O que aconteceu ontem, na calada da noite, na calada da madrugada? O Congresso derrubou um veto do presidente para o BTG que faz um rombo de 20 bilhões dos cofres públicos, ou seja, piora a situação dos cofres públicos. É isso que é importante. Exatamente. E ninguém comenta. E aí o que ele faz? É chantagem, é uma retaliação contra uma convocação, contra um endosso que seja do presidente ao Congresso e que faz por chantagem. Ou seja, o Congresso continua agindo, não de maneira utópica, como o Edgar fala, por troca de pautas, mas de maneira chantagista. Eu acho que é isso, e talvez a comunicação do seu protesto seja um pouco difusa e um pouco confusa, é essa a minha crítica que eu faço, em vez de fazer uma manifestação a favor do Bolsonaro, que fosse de maneira muito clara e objetiva contra maus congressistas, que, no meu ver, são a maioria do Congresso, que chantageia o Congresso, que chantageia o Poder Executivo, para além de uma negociação justa e limpa, como o Edgar quer que seja acontecido. Mas você detecta isso que ele fala? Você detecta que há uma difusão na pauta, que não tem uma clareza? Olha, assim, essa é a minha crítica. São muitos grupos, né? Quando tem muita gente envolvida, é difícil você ter uma coisa convergente em todas as pautas. As pautas do movimento nas ruas são a primeira e principal, apoio às medidas propositivas do governo. Nós estamos lá para apoiar também as reformas tributárias, reforma administrativa, apoiar também o pacote anticrime e apoiar a prisão em segunda instância. Essas são as nossas pautas, são pautas legítimas. As pessoas vão para as ruas de maneira organizada, de maneira gentil, senhores, crianças, todo mundo vestido com as cores do nosso país, que são verde e amarelo. A festa, do jeito que ela começa, ela termina. Nós organizamos as manifestações junto com os outros grupos nos últimos 5, 6 anos. Nunca houve uma confusão. A gente pede até para as pessoas pegarem os papéis no chão e jogarem no lixo. Então, mas você não acha que falta um objetivo claro? É a favor do Bolsonaro ou é contra maus congressistas? Não seria mais interessante colocar um objetivo claro? Olha, contra congressistas chantagistas que pedem dinheiro e cargos públicos em nome de votação. É muito difícil, porque assim, qualquer coisa que a gente coloque, a maioria cai na conta do presidente. O presidente, qualquer coisa que ele fala, cai na conta dele. Então, isso é uma manifestação que não veio dele, é uma movimentação das pessoas que votaram nele e que entendem que até agora ele está fazendo um ótimo governo. O país está melhorando, gente. Foram criados num ano completamente complicado no passado, com a mídia toda batendo nele, mais de 1 milhão de empregos, a menor Selic da história do Brasil, os crimes hediondos, que são muito graves, caíram em mais de 22%, e eu não vi o pessoal aí dos direitos humanos vir falar sobre isso. Nós tivemos muitas coisas propositivas, obras que retomaram, o Nordeste tem estradas lá que o pessoal não conseguia passar, que estão feitas, executadas. O Brasil está acontecendo. Nós temos que apoiar o novo governo. Nós temos que escolher um lado. E a pergunta que se faz é, qual é a contribuição do Congresso nessa ajuda à melhoria do país? É o DPVAT? É a carteirinha de estudante que não foi feita? É o STF que caiu com a prisão em segunda instância? Não é o STF. Qual é a contribuição desses outros poderes para a melhoria do país? Não é o STF, são alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. A instituição é legal, o Congresso é legal. E vou te dizer, tem muita gente do bem, no nosso ponto de vista, dentro do Congresso Nacional. Tem muito parlamentar lá do bem. E eu digo que pelo menos uns 30% lá são pessoas do bem que querem o melhor para o Brasil. Mas, infelizmente, ainda se acostuma-se com o que foi feito no passado, toma lá da cá. É uma forma de trabalho que eles não entenderam que tem que acabar no Brasil. E é por isso que nós vamos para as ruas, para defender o que é bom. Não para defender o Bolsonaro, defender o que é bom para o Brasil. Mas eu vou repetir... Tomé, e insistir num ponto, né? Você tem, por exemplo, presidentes do Legislativo, tanto o Maia como o Alcolumbre, e que pese as críticas que são merecidas com relação à carreira política deles, mas você tem uma agenda convergente com a do governo. Eles estão juntos dessa reforma. Fazer um protesto contra essas instituições não mais atrapalha do que ajuda? Você acha que eles estão realmente juntos para o bem do país? Tão convergentes? Porque a gente põe pressão popular. Vamos dizer o seguinte, se essa manifestação acontecesse em favor do presidente agora, em favor do, perdão, me expressei mal, em favor do governo nesse momento agora, e tivessem poucas pessoas nas ruas, eles vão tentar derrubar o governo na semana que vem, gente. Vocês estão brincando.
A proposta convergente é quando interessa ser convergente. O que está acontecendo é que a população se politizou e os políticos estão com medo da população. O negócio do caixa 2 para as eleições acabou. Quem vai andar agora com mala de 500 mil reais aí, de R$1 milhão para poder comprar voto como eles faziam antes? Ô, Tomé, eles vão ser eleitos pelo povo. Essa frase aí que você diz é que eu acho que é uma fantasia. Porque os políticos estão com medo das manifestações. Você acha que não? Eu acho que não estão. Você sabe quantos políticos me ligaram na semana passada por conta da nossa pressão nas redes? Veja 30 milhões, uns 50. Tomé, vocês estão acabando com a minha vida. Meus filhos estão sofrendo bullying na escola. Não, esse é um dado que você tem. Senhor congressista, na conversa, diga nas suas redes sociais que o senhor é contra esses 30 bilhões, é a favor do veto presidencial, que a gente acaba com isso. Olha, é pressão popular. Nós abandonamos nosso país, Edgar. Nosso país caiu na mão da esquerda que acabou com esse país. Bom, tudo bem. Tudo bem, é o teu posicionamento, você tem direito num processo democrático de dizer e expressar esse posicionamento. Agora, o Vini traz uma questão que eu acho interessante, porque se fala até em pichuleco do Maia nas manifestações, porque ele estaria à frente. Um poder constituído. Esse é meu ponto. Eu entendo o teu ponto, mas deixar claro, ele não convocou, ele apoiou. As manifestações não foram convocadas por ele. Você entende que não? O Rodrigo Maia deveria fazer o papel dele lá pelo bem do Brasil. E ponto final. Ele tem que colocar em pauta e com a devida responsabilidade, com o devido tempo, o que é importante para o Brasil. A gente fica num cabo de força. Vocês ficam votando coisas paralelas ali para tentar atrapalhar o governo. É muito claro o que está acontecendo. A pressão popular hoje é o quarto poder do Brasil. Se a gente parar de ir para as ruas, gente, as coisas vão derrubar o governo. É engraçado que quando o Congresso quis aprovar exatamente o fundo partidário, ele aprovou imediatamente. Imediatamente. Por quê? Porque é interesse dele. Porque é interesse dele. É falácia essas coisas das negociações muito longas, muito compridas. Quando é do interesse do Congresso, ele apoia. Quando ele aprova, como o caso do fundo partidário, esse excremento que foi aprovado pelo Congresso Nacional de maneira celeríssima, rapidíssima. O Tomé Abduch, eu falei Abduch, mas é Abduch, né? Perdão. E o Sami também tá aqui com a gente, pra gente entrar nessa seara um pouco mais da bufunfa, da grana, da economia, Sami. Esse estado de coisas, assim, ele prejudica, juntamente ali, para agravar ainda mais, não bastasse já os entreveros políticos, a questão do coronavírus. Ele de que maneira, no teu entendimento, ele prejudica o encaminhamento das reformas que pelas quais o país tem que passar? Bom, eu vejo a economia de forma técnica. Teve até uma declaração ontem do Rodrigo Maia sobre o Bolsonaro, mas atacando o Paulo Guedes, o que me é estranho, assim, porque eu acho que o Rodrigo Maia não parece ser um entendido de economia, os argumentos dele são muito políticos. Eu acho que a gente perde quando o debate sai de técnico. O fato é, reforma tributária é muito importante para o país. O Brasil tem um dos piores sistemas tributários do mundo. E reforma tributária, aí todo mundo fala assim, tá vindo reforma, vai prejudicar quem é pobre. Nem se falou em alíquota. É a forma que é cobrado. A gente tem uma burocracia enorme no país e isso custa para toda a sociedade. Quem ganha com isso são os corruptos. A outra coisa é a reforma administrativa. Não é possível que as pessoas acreditem que temos bons serviços públicos, que a carreira pública deu certo. As pessoas têm seu mérito, eu acho que tem concurso, mas precisa ser revisto de tempos em tempos. Então isso está parado. E o que me preocupa do ponto de vista técnico é que quando a gente tem essas crises, a gente tem muitos ruídos, algumas coisas importantes passam desapercebidas. Como, por exemplo, a aprovação no Congresso de um gasto de 20 bilhões de reais para os benefícios, né? Seja para idosos, para quem tem menos dinheiro. É importante, eles vivem numa situação difícil? Vivem. Mas o dinheiro, ele tem que ter origem, do seguinte sentido. De onde como que a gente vai conseguir esses 20 bilhões a mais? Vai aumentar imposto dos mais ricos? É isso? Se for isso, acho ruim, mas aí tem uma via. A outra coisa é, você vai quebrar o orçamento, aí vai prejudicar a economia. Então, as coisas não podem ser inconsequentes, porque é evidente que a gente tem um sistema de saúde ruim, a gente tem um sistema de segurança pública ruim, educação, tudo precisa de dinheiro. Mas a questão é como conseguir esse dinheiro. Então, eu acho que perde muito e essas pautas da surdina são complicadas. E aí eu pergunto, até voltando para o Tomé, ok, a manifestação, tem a questão do coronavírus, mas como que a gente pode pressionar os nossos governantes, e aí, no efeito democrático mais aberto, então tem gente que concorda, tem gente que não concorda, sem
ter que fazer essas mobilizações. Porque ir pra rua é um direito democrático, eu acho válido. Mas, assim, toda hora a gente vai ter que ir pra rua, assim, toda hora que... porque o governo não é de hoje Sami, que tem só essas um pautas. adendo. Toda hora realmente as pessoas vão pra rua. Mas eu acho que tem um elemento nessa manifestação que é a primeira vez que o povo toma consciência do papel do Congresso dentro dos 3 poderes. É o primeiro protesto contra maus congressistas. A gente vê, durante décadas, protestos quase que diários contra o Executivo, achando o povo que tudo cai nas costas do Executivo. Você não acha, meu caro Tomé, que é um amadurecimento político as pessoas saberem que o Congresso é fundamental na ordem do governo, inclusive para saber votar melhor nos deputados, que são muito ruins na maioria das vezes? Vocês estão tocando num assunto de extrema importância. Os brasileiros, no passado, e eu me coloco nisso também, abandonaram o nosso país. Nós passamos a não saber mais em quem nós votávamos. Claro. Eu me recordo uma vez eu fui fazer uma palestra contra a corrupção para um grupo seleto de empresários, tinham mais de 200 empresários, todos de empresas significativas, e eu perguntei lá, quem de vocês se recorda dos últimos 3 deputados federais que votou? Ninguém. Uma pessoa levantou a mão na sala, somente. Então nós deixamos as pessoas se apropriarem do nosso país. E respondendo a sua pergunta, Sami, nós temos sim que ir para a rua sempre que o Brasil precisar. E hoje nós estamos organizados para isso. Nós temos o Movimento nas Ruas, tem organizações no Brasil todo, temos nossas lideranças em todo o país, para que sempre que necessário a gente saia para defender a nossa nação. As nossas famílias não merecem o que nós temos passado. E nós temos uma obrigação, como seres humanos, de deixar um país melhor para os nossos filhos do que nós recebemos dos nossos pais. Então nós vamos estar nas ruas, como você colocou, o Congresso Nacional é uma instituição de extrema importância, mas as pessoas que estão lá, no nosso ponto de vista, não foram colocadas não de maneira democrática, foram colocadas à base do dinheiro que eles roubaram da gente. Democracia é quando você sai para fazer uma campanha barata e que as pessoas votam em você porque acreditam em você. No passado eram malas de dinheiro para poder eleger os deputados, senadores que estão lá, e nós sabemos disso, a gente não pode mais esconder o sol com a peneira, gente. É isso que aconteceu no Brasil, nós somos assaltados. E essa questão das estatais serem roubadas era para dinheiro de campanha. Pega dinheiro, traz para dentro, paga a campanha, se reelege, se mantém no poder. Nós temos políticos lá que estão há anos e anos Tomé, e anos. Eu entendo o que você Como está funciona falando uma coisa das dessa? ruas, mas assim, fora esses eventos que são Sim, específicos, vamos lá. como que a gente faz primeiro tem o uma voto, né, diligência? Sami? Acho que essa é que a o voto é de principal 4. Fora o sistema eleitoral que você elege o deputado e leva 5 A sua pergunta é muito importante. Brasília Brasília é um lugar que é muito caro para ir, é demorado, você precisa perder 1, 2 dias para ir para lá, e a grande maioria dos brasileiros não tem como ir para lá. Hoje, graças a Deus, nós temos as redes sociais para que a gente possa se comunicar. Que o povo fala por si mesmo, A pressão pela né? rede é muito grande. Olha, existem algumas ações que nós fazemos que no dia das ações em cima de um determinado deputado, um determinado senador, ele recebe 5 mil e-mails num dia, o telefone do gabinete dele não para de tocar e as redes dele são invadidas. Eles entram em parafuso. Imaginem vocês aqui sendo atacados nas redes sociais. Nunca Uma imaginei, pessoa, não acontece, uma não. pessoa que Por fala mal da robôs, gente. por robôs. Assim, Acontece. trolls, Não, mas ó, isso aí, Muita isso aí gente quem viva foi também, muito né? especializado nisso foi a esquerda, hein? Porque esse papo aí de robôs e trolls... a É esquerda mesmo? Você especializou acha isso com muito, tudo que a muito. CPMI das fake news tem A revelado? CPI da fake news que é um com- fracasso. Com os Gente, assessores do gabinete, É um desastre. inclusive de Eduardo Você já Bolsonaro. teve em Brasília? Você já teve em Brasília? coragem de dizer isso? Tenho coragem sim. Você já teve em Caramba, Brasília? você- A CPI das fake news é um você sabe o que é fracasso, o gabinete Edgar. do ódio? Vai lá pra dar uma olhadinha. Tem 2 menininhos lá, que um tem 18 anos, outro tem Olha, 20 são anos. pessoas Mas da meme, base, gente, para com são isso. pessoas da base Não, governista que para com revelaram isso. Quem Foro de fazia? São Paulo. Meme da Peppa Quem fazia Pig. isso? Quem fazia isso? Era o Foro de São Paulo, era o Movimento Sem Terra. Esses caras que quebraram agora a Lespe aí na semana passada, que sai com violência Não na é possível rua. que você acredite no que você está Não, falando, eu não sei Tomé. como você acredita ainda, porque... Assessor do próprio gabinete. Gabinete Olha, do pelo amor ódio de que faz Deus meme do da céu. Peppa Você só Pig. fala O IP, É isso o que eu IP, quero- pelo o amor de IP, Deus, o IP Edgar. de um computador de dentro da Câmara dos Deputados. Edgar era meme, tirou era isso? meme da Onde Peppa você tirou Pig. isso? Com assistente Aonde você tirou propagando isso? memes. Ele fazia caricatura da Joyce Rato. sabe do que eu quero falar? Eu quero Vocês falar. estão dizendo que não existe exército de robôs. Não existe milícia digital. Não existe. Eu quero Ah, conversar onde vocês com estão você. vivendo? Eu quero conversar com você sobre Olha, o seguinte. onde vocês estão meme. vivendo? Me fala É o um exército pouquinho, do ódio do me fala um meme. pouquinho sobre o que a esquerda fez com o Brasil nos últimos anos. Péssimo. Os trilhões roubados, Péssimo. a nossa educação, Péssimo. os valores, tudo que Péssimo. destruíram o Brasil. Como que agora a gente vai começar a atacar um governo que começou um Péssimo. ano, que está fazendo o Brasil... O seu questionamento, tenta me colocar. Pelo amor de Deus, Peraí, só um segundo, só um Vários. segundo. Seu questionamento tenta me colocar desse lado aí. Eu não tô desse lado. Qual o seu lado, Edgar Filho? Pelo contrário, eu tô aqui observando o que acontece. Acho que o meu papel, aqui como mediador desse programinha de rádio.
como carinhosamente eu gosto de chamar, é olhar o que está acontecendo, os erros que foram cometidos, desde mensalão, desde a da grande decepção que foi o presidente Lula e o PT no poder, para onde nós chegamos com a economia. Claro que eu estou observando tudo isso, mas o meu dever é olhar o que está acontecendo agora. Mas olhe, eu estou olhando o que está acontecendo agora. O emprego está retomando. É chato falar de si mesmo, mas eu vou te dizer uma coisa, eu sinto na pele todo dia aqui o que é o trabalho de milícia digital e de robô, meu caro. Mas você não tem falácia, organicamente? Você não tem informação em cima de você. Talvez você não tenha mesmo contato, claro que eu tenho, porque você está desse lado. Todos nós temos. Como as pessoas me identificam como do outro lado, mas Edgar, isso vem pra cima de mim. São pessoas reais, assim, a pergunta que você coloca são pessoas reais que comandam milícias. A gente entende o seguinte, a pessoa ter um viés mais de esquerda, eu acho que é respeitável porque é uma ideologia. Você deve se respeitar. As pessoas são diferentes, cada um acredita numa coisa. Agora, acreditar, como muitas pessoas acreditam no PT, pra mim tem 3 situações. Mas por que você tá falando disso? Você tá fora do poder desde 2016. Propósito você falar disso. Não tem nada, não acrescenta nosso papo aqui. Foram eles que destruíram o Brasil e hoje que o Brasil tá voltando a crescer, a gente só vê a mídia totalmente contra. O que o presidente fez de bom até agora? O que o governo fez de bom até agora? Não sai na mídia. Só sai coisa ruim o dia inteiro. Não sai? Não sai. O presidente falou cocô, tá em todos os lugares. 20% É feito uma estrada nova. quase nada. Não sai nada, gente. Não sai nada. Não sai nada. Infelizmente, a grande mídia só publica o que é de interesse deles. Isso é fato. Isso é ressentido, Tomé. Não, é objetivo e factual. Paulinha, você queria tocar uma questão. Não, eu não quero tocar nisso. A Paulinha tá preocupada com o coronavírus. Quero conversar com o Sami lá fora. Vamos trocar uma ideia. Você viu os Eu que só acho, estrear? Tomé, que não há necessidade de milícia digital. Eu acho que o povo organicamente fala muito nas redes sociais. Eu acho que é utópico e falacioso achar que existe alguém orquestrando a opinião do povo dentro das redes, porque pela primeira vez o povo tem a oportunidade de falar por si mesmo e gosta de falar. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês importantíssima. Durante muito tempo a mídia, durante muito tempo a mídia durante muito tempo falou pelo povo. Com clichês marxistas, todo mundo sabe que a maioria das redações é formada por esquerdistas e petistas. Isso é fato. Isso não é ilação. Então eles falavam pelo povo. Falavam pelo povo. Aí quando chega a rede social, o povo pode falar por si. E aí as pessoas começam a falar que são robôs. Ora, uma coisa falar uma coisa, quero deixar claro uma coisa aqui de extrema importância. O nosso grupo hoje é um dos grupos grandes, é um dos principais que apoia o governo Bolsonaro. Nós nunca, eu vou repetir aqui de novo, nunca fomos pautados em nada por esse governo. Nunca recebi um telefonema com um pedido de alguma coisa, muito pelo contrário. A gente vai lá e fala, o que a gente pode ajudar? O que vocês estão precisando? Sabe o que eles nos dizem? Vocês já estão fazendo um grande trabalho. Se houvesse essa questão toda do gabinete do ódio, como é colocado, nós, com o tamanho que nós temos nas ruas hoje, seríamos os primeiros a tentar ser copulados por eles. Nós falamos com o Brasil todo hoje. Tem postagem nossas aí, que a hora que a gente solta, dá 5, 6, 7 milhões de visualizações em 2, 3 dias. Isso nunca aconteceu. Então a gente percebe no Vocês estariam aliados a ele? Por isso que eles não atacam vocês? Não, vamos lá. Não é questão de estar aliado. Nós estamos aliados o que é bom pro Brasil. Tá. Qualquer coisa que seja positiva pro Brasil, nós somos aliados. Se for ruim, nós vamos com o pé no peito. É isso, preciso finalizar. Nós estamos já estourado aqui no nosso tempo. Queria agradecer a presença do Tomé Abduch aqui, do Movimento nas Ruas, conversando com a gente no Morning Show. Obrigado, viu, Tomé? Um prazer.